Como que você, aí que tá querendo entrar na área de qualidade, você que tá querendo se tornar um QA, ou você tá querendo entrar na área de tecnologia e quer entender um pouco mais sobre a área de qualidade, e sobre a área de teste de qualidade de software, cara, o que que você precisa aprender inicialmente, tá bom? Então você tá querendo migrar. Manny, quero migrar agora para a área de tecnologia. Eu recebi uma mensagem muito parecida com essa, inclusive. Na DM, né? Acho que foi ontem que eu recebi, eu respondi hoje. Manny, eu tô mudando para a área de tecnologia, né? Eu tô querendo entrar para QA. Eu já comecei estudando sobre front, comecei estudando sobre como desenvolver front, e eu queria saber qual que é o framework que você acha que eu tenho que aprender para ser um QA melhor, ou para me tornar um QA. Aí eu já falei assim, caraca, meu, esse cara tá na contramão total. E eu até respondi para ele, cara, você tá indo um pouco na contramão, você tá aprendendo a ser um desenvolvedor e não aprendendo a ser um QA. E ele ficou assim, pô, como assim, né? Então o que eu quero dizer com isso, né? Quando você quer se tornar um QA, existem os pilares do QA, os pilares de qualidade, tá bom? Antigamente eu falava que eram 4 pilares, mas hoje são meio que é quase como se fosse uma árvore, né? A forma que eu já visualizo isso. Mas o que acontece? Você tem 4 assuntos que você tem que estudar profundamente para você poder se tornar um QA, tá bom? E quando eu digo profundamente, não é nada muito difícil, tá bom, gente? Eu tô querendo dizer que é aquilo que você vai se focar, que é ali aqueles conteúdos que você vai realmente se focar. Quais são eles? Primeiro de todos, teste de software. Se você quer se tornar um QA, você tem que entender muito bem sobre teste de software. E é o que eu sempre falo para todo mundo. Qualquer pessoa pode se tornar um QA, qualquer pessoa pode se tornar principalmente um tester, porque é uma coisa que você faz no seu dia a dia, tá intrínseco ali, galera. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, quando você baixa um aplicativo novo aí no seu celular, você tá aí baixando, você tá, sei lá, saiu de casa, você vai, por exemplo, baixar um aplicativo voltado para restaurantes que você não tinha antes, uma rede social. A primeira coisa que você vai fazer nesse aplicativo, você vai utilizar ele. Só que isso também é um tipo de teste. A gente pode até falar que seria tipo um teste exploratório. Por quê? Você está aprendendo como o sistema funciona. Quando a primeira vez que você pega um aplicativo para usar ele, e a primeira vez que um QA pega um aplicativo, um sistema para testar, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer o que? O seu teste exploratório. Ele vai começar ali explorar o sistema, explorar realmente como esse sistema ele funciona. Vai aprender as principais features ou as features mais iniciais que tiver ali do sistema. Então, olha isso, você fala assim, poxa, eu já fiz isso, ou, sei lá, algum momento eu já peguei, eu já tive que entrar num site e aprender a mexer nele, eu já tive que aprender a mexer num aplicativo, tem muita gente que aprende a usar Photoshop, e aí você fala assim, nossa, e às vezes eu tenho uns bugs lá que eu acho, tem uns erros que eu acho no aplicativo que ele tem, porque eu uso muito aquele aplicativo e eu aprendi. Cara, isso daí é basicamente um dos princípios de teste, né, que é realmente explorar, entender sobre o produto e utilizar o produto e as features desse produto, como que elas funcionam. Entender exatamente como cada uma das features funciona para saber se aquilo ali realmente é do jeito que ela tá, ou se até mesmo é algum problema que tá tendo com aquela feature. Quantas vezes você já não pegou uma atualização no celular de algum aplicativo e você não viu uma alteração ali e você fala, nossa, desse jeito aqui não tá funcionando como eu fazia antes. Eu consigo fazer esse mesmo fluxo, só que agora não funciona mais. É muito comum isso acontecer. E é justamente uma coisa que um QA faz. É justamente o que você faz na área de testes. E esse, na minha opinião, é o core mais inicial, assim, é o primeiro passo, é o primeiro pilar que você tem que aprender para quando você se torna QA. Então, realmente entender sobre teste de software. Como que você testa um software, como que você faz um planejamento, um plano de testes, como você cria casos de testes, reports. Tudo isso são coisas que você consegue aprender, inclusive, de uma forma super, super rápida, porque é só entender como funciona o processo. Todo lugar que você vai aí, às vezes você, sei lá, às vezes você trabalha com administração, às vezes você trabalha aí com logística, às vezes você trabalha com ADS ou marketing, você tem que seguir processos dentro do seu trabalho. E, gente, querendo ou não aprender sobre teste de software, apesar de ter técnicas sim, mas muito é de processo. Como que eu implemento esses testes de software dentro da minha empresa? Como que eu faço que esses testes de software, por exemplo, de regressão, teste smoke, ou até mesmo aí falando de testes unitários ou automações de teste, em que momento isso acontece dentro do processo do meu sistema? Então, dentro de teste de software, ele já vai linkando para o segundo pilar, que na minha opinião é processos. Não necessariamente são processos ágeis, mas, no geral, são processos. Atualmente, as empresas trabalham muito, muito com processo ágil, então não seria nenhum problema eu dizer que, basicamente, é você entender muito sobre processo ágil. E o que eu quero dizer muito? Eu quero dizer que você tem que entender
como funciona todos os rituais, em que momentos eles acontecem, para que serve, quando que eles acontecem. E, por exemplo, para você aí que não está trabalhando com QA, pode parecer uma coisa meio assustadora, né? Você fala assim, nossa, processo ágil, como que funciona? Só que no dia a dia ele só vai ser o seu dia de trabalho. No dia a dia ele vai literalmente ser, por exemplo, quando você tiver um ritual, como por exemplo a daily, ou quando você tiver um ritual como a planning, ou o refinamento, ou refinement, ou a grooming, né, que é a mesma coisa, você vai ter literalmente uma meeting, né, uma reunião dentro do seu calendário que você vai ter que comparecer. E dentro de cada uma dessas reuniões que você faz, elas têm um propósito. E você só precisa seguir esse propósito. Então, é algo que é realmente muito simples de se aprender, gente. Eu falo isso com muito orgulho até, porque eu acho isso uma parte que é muito forte dentro da minha mentoria, né? Ensinar realmente como que isso funciona, como funciona uma sprint, como que funciona um processo ágil, como funciona SDLC, como funciona STLC. E é algo que você aprende com facilidade. E os meus alunos, eles falam, poxa, era só isso mesmo, isso é o processo, isso é o método. Sim, é basicamente isso. Então, olha como esse passo a passo que a gente tem, né? Ou melhor, esses dois pilares aí já são extremamente importantes. Então, eles são muito importantes esses dois. E, sinceramente, você como QA consegue arranjar emprego só usando os dois. Só entendendo de processo e entendendo de teste de software. Por exemplo, eu hoje, atualmente, eu trabalho, né? Preciso entender muito de coisas técnicas, porque eu já sou um QA sênior, mas o que eu faço hoje eu não tô codando, basicamente, hoje em dia. Eu tô mais cuidando do processo dos times, entendendo como trazer qualidade para eles. Então, se a gente falar assim, poxa, man, então você nem tá fazendo automação nem nada, não, porque eu tenho um outro time que faz isso. Eu tô tomando conta dos times agora, tentando trazer uma cultura de qualidade para dentro dos times, e tentando trazer teste de software de uma forma que funcione para cada um dos times de uma forma personalizada, não necessariamente diferente, mas de uma forma que faça sentido para cada um deles. É isso que é o meu trabalho. E aí, eu gostaria de trazer os outros dois assuntos, né, que eu acho que eles estão dentro ali, né, de processo e teste de software, que é justamente automação de testes e testes de API, tá bom? São coisas que estão dentro de teste de software, só que eu gosto de trazer esses dois temas, porque eles são extremamente importantes para você que quer conseguir seu primeiro emprego como QA, mas você quer um primeiro emprego como QA, como por exemplo um QA Engineer, que é um cara que já está trabalhando com automação, que é um cara que está trabalhando com testes de API, entende como funciona a integração do front com o back-end, entende como funciona uma API, sabe testar, sabe automatizar, e até mesmo trazer isso em pipelines, né, na parte de DevOps. Então, se você consegue colocar a sua automação, tudo isso, galera, faz a diferença para você dar o próximo passo, né? Que é justamente isso que eu tento trazer na mentoria, né? Eu não quero que vocês aí aprendam só, teste manual, eu sei tudo sobre teste manual, teste de software, aí você mostra uma API pra pessoa, ela fica assim, nossa, não faço ideia do que é isso, eu tenho medo de API. Não, gente. Sinceramente, esse momento, né, justamente falar sobre teste de software é importante. Mas se você quer dar o próximo passo, conseguir uma vaga que pague melhor, ou até mesmo trabalhar para o exterior como um QA, um QA Engineer, os melhores pagamentos são para quem realmente entende de automação, entende de teste de API. E galera, a verdade é que tem muita gente que tem muito medo disso. Tem muita gente que tem medo pra caramba de começar a automatizar, porque eu preciso aprender a programar. Porque eu preciso aprender, nossa, API eu preciso aprender a programar, muito difícil. Não, gente. Para começar, a API você nem precisa aprender a programar para você conseguir testar ela. Não tô falando aqui de teste automatizado de API, tô falando de teste puro mesmo, puramente de API. Você não precisa programar para trabalhar com API, você só precisa interpretar os dados, saber como funciona uma request, que é algo super simples. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui de Postman, que se vocês quiserem, deem uma olhada, é bem legal, que eu ensino automação. Aliás, eu ensino testes de API e é muito, muito legal. Você finalmente sente que você fala assim, nossa, então isso é técnico, né? Você fala, pô, é técnico, mas é super simples de entender. Não é algo nada muito difícil, você só precisa ler o que está escrito, mandar uma request, né, mandar uma informação para um servidor e ele vai te responder. É literalmente isso, qualquer pessoa consegue fazer isso, a questão é se você só precisa se colocar um pouquinho à prova. É porque é um pouco estranho para algumas pessoas, mas gente, não é difícil nem um pouco, qualquer pessoa consegue aprender isso. E aí vem a automação, mas para automação preciso aprender a programar, né? Pois é, preciso aprender a programar. Mene, mas eu vou precisar ser um desenvolvedor? Vou precisar saber tudo que um desenvolvedor júnior sabe? Me falaram uma coisa que eu achei muito engraçada. Eu falei assim, né, que você não precisava ser um desenvolvedor júnior. E a pessoa me falou,
Se fosse pra estudar pra virar um desenvolvedor júnior mesmo nível, eu ia trabalhar como desenvolvedor. Eu falei, pois é. Exatamente. Como que você não precisa aprender a programar no mesmo nível que um programador júnior quando você entra na área de qualidade? O que você precisa mesmo é aprender o básico de programação e não é tão complicado assim. Ó, o Ramon ele falou aqui, Manny, minha empresa não existe automação de teste. Acha que isso afeta o desempenho do resultado final? É uma empresa de streaming. Caraca, uma empresa de streaming não tem automação de testes? Cara, então, falando aí sobre automação de testes, né, que eu já tava trazendo, né, o Ramon ele trouxe essa pergunta muito legal. É assim, cara, não é que vai afetar o resultado final. A automação, ela tá ali como ferramenta para te ajudar a trazer mais qualidade para dentro do projeto. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre isso? Eu quero dizer que a automação ela só vai servir para garantir que as coisas que já estavam funcionando continuam funcionando. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a sua automação vai tomar conta, né, de cenários de teste que você está ali trabalhando, que você não vai precisar mais trabalhar, na verdade. Então, você vai ter cenários de testes automatizados aí pela sua automação de teste. Você não vai precisar passar por eles, então aqueles fluxos muito grandes que você deve fazer, aqueles testes end-to-end que vai dar de ponta a ponta do sistema, você ia deixar nas mãos da automação, para ela garantir que estava tudo funcionando. E você consegue ter uma cobertura muito legal de um jeito que você talvez só precise tomar conta, por exemplo, dos corner cases que a gente chama, né? Que são aqueles casos mais específicos e também tomar conta da feature que você está testando, tá bom? Então, aquele momento que você está testando a feature, né? Tomei essa feature nova, que foi ou uma alteração, eu estou testando ela, não tem automação, justamente por isso que eu estou fazendo um teste manual para garantir que está tudo certo, e eu vou adicionar um teste automatizado depois nessa feature também, vou anotar aqui esse caso de teste, entendeu? Então, não é que vai afetar o resultado final, mas eu te garanto que ela ia tirar muito dor de cabeça que vocês têm. Se você não tem, Ramon, automação de teste ainda aí na sua empresa, cara, se você puder fazer isso por eles, mesmo que seja no seu horário livre, para pelo menos você aprender e poder colocar isso no seu currículo como experiência de trabalho, né? Porque, Manny, mas isso daí não tá na minha descrição de trabalho. Não tem problema se você conseguir implementar, fazer um proof of concept, né? Uma prova de conceito aí para as empresas com uma automaçãozinha mostrando como funciona, vai saber eles aceitam. E mesmo se eles não aceitar, você pode colocar que você teve essa experiência, cara. Não é problema nenhum. Tá bom? E é isso. Olha isso, por exemplo, o Ramon falando, né? Pô, pra que serve a automação? Olha como a automação é importante pro dia a dia. Olha como a automação não seria muito importante para essa empresa que o Ramon tá trazendo, né? Que ele comentou. Então, por isso que você aprende automação de teste. Para você ser aquele cara que vai trazer testes para o sistema, que vai fazer com que justamente a sua automação tome conta de casos de teste e que o time de QA possa se preocupar com coisas que realmente estão acontecendo naquele momento. Então, é por isso que você aprende. E eu te garanto, não é difícil. Principalmente com as ferramentas que a gente tem hoje. Mas você está falando daquelas ferramentas low code, no code? Cara, eu não estou falando dessas ferramentas low code, no code. Primeiro, porque não tem mercado para elas, tá? Algumas empresas devem usar, deve ter uma ou outra empresa que usa. Mas o mercado pede por ferramentas de automação de código normal. Então, por exemplo, a gente está falando aqui sobre Selenium, sobre Cypress, sobre Playwright. Tá bom? Robot, tá? Eu vou trazer Robot aqui para as pessoas não chiarem, porque eu sei que eu sempre esqueço de Robot, mas é porque Robot é uma outra categoria, mas bem. Então, você tem essas ferramentas. E, por exemplo, ferramenta muito da hora que é Cypress. Você aprende Cypress, você só precisa aprender JavaScript, que é uma linguagem super simples de começar. E eu garanto para vocês que vocês precisam aprender só o básico mesmo. E você vai aprender Cypress. E de verdade, você vai literalmente aprender Cypress em um dia, você vai entender como funciona. Eu consigo ensinar Cypress em 20 minutos, dependendo da pessoa. Dependendo até mesmo de, sei lá, se você já tem até familiaridade. Por exemplo, eu tenho um aluno que não tinha familiaridade nenhuma com código e aprendeu a usar Cypress sem saber codar, porque ele entendeu como funcionava o esquema, a lógica do sistema. E o Cypress é a ferramenta mais simples hoje, na minha opinião, tá? De longe, de se aprender dentro da área de teste. Então, se você quer começar com uma ferramenta e não quer ter aquele negócio, ai meu Deus, será que eu vou entender ou não? Cara, pula para Cypress que não tem erro, é a melhor ferramenta para aprender na minha opinião. Óbvio, ela não é 100%, né? Tem outras ferramentas que eu acho melhor, ou tem algumas coisas melhor, talvez, de se fazer, mas sinceramente, Cypress já é uma ótima pegada. E o mercado pede muito o Cypress, tá? Então, o mercado está dividido entre Selenium, Cypress e Playwright, tá? E aí você vai ter Robot também, mas aí já é outros 500. E Apple, né? Pra parte mobile. Mas, cara, se você já aprendeu Cypress, pra você aprender os outros vai ser super, super simples, de verdade.